Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa aula de número 6 falar sobre conjuntos numéricos. Nós vamos abordar os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Bom, para começar, vamos falar sobre os números naturais. Os números naturais, eles têm uma compreensão bem simples. Eles são o resultado da realização de uma contagem e são representados pela letra N. Ou seja, pensem que vocês vão contar alguma coisa. É exatamente esse o conjunto dos números naturais. Eu conto como 0, 1, 2, 3, 4 e assim infinitamente. Duas observações sobre os números naturais. A primeira observação é que todo elemento do conjunto n, ou seja, todo elemento do conjunto dos números naturais possui um sucessor. Então, o sucessor de 1 é 2. O sucessor de 2 é 3, o sucessor de 3 é 4, e assim por diante. E um outro ponto importante é que alguns matemáticos não consideram o zero como um número natural. Então, dependendo de qual livro, de qual fonte vocês consultem, pode ser que o autor em si não considere o zero como pertencente do conjunto dos números naturais. O nosso próximo conjunto é o conjunto formado pelos números inteiros. Esse conjunto, que é representado pela letra Z, ele possui os números inteiros positivos, que no caso nada mais é do que os números naturais, e os números inteiros negativos. Então, o meu conjunto Z dos números inteiros, ele possui como elementos infinitos para trás, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, infinito para frente. Notem novamente que os elementos do conjunto dos números naturais estão aqui presentes no meu conjunto dos números inteiros. Então, eu posso dizer que o meu conjunto dos números naturais está contido ou é um subgrupo do conjunto dos números inteiros. Mas tomem cuidado, o inverso não é verdadeiro. Nem todo número inteiro é um número natural. Notem, por exemplo, o número menos 2. Menos 2 pertence ao conjunto dos inteiros, mas não pertence ao conjunto dos números naturais. E em algum lugar desse vídeo eu vou deixar um link para o nosso vídeo falando sobre noções básicas de conjuntos. Caso você tenha ficado com dúvida com essa notação de subconjunto, pertence, basta acessar esses vídeos. Antes da gente continuar, vamos falar sobre algumas notações muito frequentes quando falamos sobre conjuntos. São o asterisco, o maisinho ou um menos do lado da letra do conjunto. O asterisco indica que a gente está excluindo o zero do conjunto. O mais indica que nós estamos excluindo os números negativos, ou seja, estamos mantendo apenas os números positivos. E o menos indica a exclusão dos números positivos, ou seja, estamos mantendo apenas os números negativos. Então vamos para alguns exemplos. Considere o conjunto dos números naturais formados pelos elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Se eu escrever n com asterisco em cima, eu estou excluindo zero. Logo, o conjunto dos números naturais asterisco não terá o zero como elemento. Da mesma maneira, eu posso fazer isso para os números inteiros. Então, z com asterisco são os números inteiros menos o zero. Notem, o zero não está aqui. O z com o mais representa os números inteiros que são positivos, como aqui está escrito, 0, 1, 2 e assim por diante, e z menos o conjunto formado pelos números inteiros negativos, infinito para trás, menos 2, menos 1 e 0. E também a gente pode fazer combinações com essas notações. Então, eu posso escrever z asterisco menos para indicar o conjunto dos números inteiros, excluindo-se o zero e mantendo apenas os negativos. Notem que aqui eu tenho infinito para trás, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O zero não está incluído, assim como nenhum número positivo. Da mesma maneira, z asterisco mais representa o conjunto formado pelos números inteiros, com exceção do zero, e mantendo-se apenas os números positivos. Logo, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Bom, o próximo conjunto dos números é chamado de conjunto dos números racionais. Esse conjunto é formado pelos números que podem ser representados de duas maneiras, ou por uma expressão decimal finita, ou por uma expressão decimal infinita periódica. Periódica é tudo aquilo que se repete. E os números racionais são indicados pela letra Q.
Vamos para alguns exemplos. Na tela nós temos 4 frações. Vamos olhar individualmente cada uma delas. A primeira, 1 dividido por 4 é igual a 0,25. Então, o número 1 sobre 4 ele pode ser representado por uma expressão decimal finita. O segundo deles, 1 dividido por 3, pode ser representado por uma expressão decimal infinita periódica. Infinita porque essa divisão não é exata. Se você continuar fazendo a conta, você vai sempre encontrar o 3. E periódica porque nós temos um padrão de repetição, é sempre o número 3. 14 dividido por 13, ele pode ser representado por uma expressão decimal também infinita periódica. Infinita porque a conta não é exata, a divisão não é exata, e periódica porque sempre se repete 42. E 5 dividido por 1 é igual a 5, logo representado por uma expressão decimal finita. Ou seja, todos esses 4 números fazem parte do conjunto dos números racionais, pois eles são representados ou por uma expressão decimal finita ou por uma expressão decimal infinita periódica. Notem que todo número inteiro é também um número racional, pois eu posso escrever qualquer número inteiro A na forma de A dividido por 1. Então, o conjunto dos números inteiros é um subconjunto do conjunto dos números racionais. Em notação matemática, a gente identifica o conjunto Q dos números racionais da seguinte maneira. O conjunto dos números racionais é formado por x, que é igual a A dividido por B, sendo A um elemento do conjunto Z dos números inteiros e B um elemento do conjunto dos números inteiros sem o zero. Logo, B tem que ser diferente de zero. E, da mesma maneira como nós vimos para os outros conjuntos, nós podemos fazer variações desse conjunto usando o asterisco, mais e o menos. Vamos agora fazer um exercício de fixação para treinarmos o que nós vimos sobre números naturais, inteiros e racionais. Deem um pause na tela e voltem assim que vocês tiverem terminado este exercício. Bom, vamos agora ver as respostas. O número 100, ele é um número natural, porque ele é oriundo de uma contagem. Ele é um número inteiro, ele não tem casa decimal. E ele também é racional, porque ele é uma expressão decimal finita. 100 é igual a 100,0, e isso é uma expressão decimal finita. 3,47, ele não é natural, pois ele não é oriundo de uma contagem. Ele não é inteiro, ele tem casas decimais diferentes de zero após a vírgula, mas ele é racional, porque ele tem uma expressão decimal finita. 9 dividido por 4 é igual a 2,25. Ele não é natural, ele não decorre de uma contagem, ele não é inteiro, pois ele tem casas decimais diferentes de zero depois da vírgula, mas ele é racional, porque ele tem uma expressão decimal finita. Menos 5,75. Não é natural, não é inteiro, mas é racional. Por que ele é racional? Porque ele pode ser representado por uma expressão decimal finita. Notem, 5,75 tem fim, eu acabei a casa decimal no 5. Então, ele é representado por uma expressão decimal finita. 10 dividido por 3 é igual a 3,3333, assim infinitamente. Não é natural, não decorre de uma contagem, não é inteiro, mas ele é racional. Ele é representado por uma expressão decimal infinita periódica. Lembrando que esse infinito é representado por esses pontos aqui depois dos números que se repetem. Vamos continuar agora falando sobre os números irracionais. Os números irracionais são aqueles que podem ser representados por uma expressão decimal infinita e não periódica. Ou seja, é uma divisão que não tem fim e as casas decimais não seguem um padrão de repetição. Vamos para alguns exemplos. Raiz de 10, raiz de 5 e o número π. Notem que esses números eles podem ser representados por uma expressão decimal infinita, porque infinita ele não é oriundo de uma divisão exata, e não periódica, pois não é possível notar um padrão nas suas casas decimais. Ou seja, esses 3 números eles são representados por uma expressão decimal infinita e não periódica. Isso são os números irracionais. E vocês devem ter notado que nós temos 3 possibilidades. Um número ser representado por uma expressão decimal finita, ou
por uma expressão decimal infinita periódica ou uma expressão decimal infinita e não periódica. Como nós vimos, os números representados por uma expressão decimal finita ou uma expressão decimal infinita periódica recebem o nome de números racionais e estão compreendidos no conjunto dos números racionais. E como nós acabamos de ver aqui em cima, os números pertencentes ao terceiro grupo, ou seja, os números representados por uma expressão decimal infinita e não periódica, recebem o nome de números irracionais. E os números reais, que é o último conjunto que nós vamos estudar nessa aula, ele é representado pelos números que podem ser expressos dessas três maneiras: ou uma expressão decimal finita, ou uma expressão decimal infinita periódica, ou uma expressão decimal infinita e não periódica. O conjunto dos números reais, portanto, ele nada mais é do que a soma do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais, e ele é representado pela letra R. Então, só repetindo, reforçando que o conjunto dos números reais ele é a união entre o conjunto dos números racionais e dos números irracionais. E da mesma maneira, nós podemos fazer variações nesse conjunto utilizando o asterisco, mais e o menos. E vamos agora voltar aos números irracionais. Vocês devem ter notado que quando nós abordamos o conjunto dos números irracionais, eu não falei de nenhuma letra usada para representar esse conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números reais é representado pela letra R. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N. Mas e os números irracionais? Bom, os números irracionais eles são representados por uma subtração. O conjunto dos números irracionais é igual ao conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais. Notem, novamente, que o conjunto dos números reais é a soma entre racionais e irracionais. Então, se eu tirar os números racionais dessa soma, eu chego nos números irracionais. Em resumo, nós vimos o conjunto dos números naturais, representados por N, o conjunto dos números inteiros, representados por Z, o conjunto dos números racionais, representado por Q, o conjunto dos números irracionais, representado por R menos Q, e o conjunto dos números reais, representado por R. E lembrando que todos esses conjuntos podem ter variações utilizando-se asterisco, mais e menos. Bom, o primeiro conjunto de todos é o conjunto dos números naturais, decorrentes de uma contagem. Depois, nós temos o conjunto dos números inteiros, formados pelos números inteiros positivos ou negativos. Lembrando que o conjunto dos números naturais é um subgrupo do conjunto dos números inteiros. Depois, nós temos o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, e tanto o conjunto N quanto o conjunto Z são subconjuntos do conjunto dos números racionais. Depois, nós vimos o conjunto dos números irracionais, que é o resultado de uma subtração do conjunto dos números reais menos o conjunto dos números racionais. E, por fim, nós vimos o conjunto dos números reais, representados por R, que é igual a tudo isso aqui. Então, o R ele é igual aos números racionais, representado por Q, mais os números irracionais, representados por R menos Q. Lembrem-se que o Q, o Z, o N e o R menos Q são subconjuntos do conjunto dos números reais R. Bom, pessoal, por enquanto é isso e vejo vocês na próxima aula para resolvermos alguns exercícios sobre conjuntos. Até mais!